Recém-formado, ele morre porque ele faz dívida e tudo quanto é lado. E eu cheguei pro meu primeiro plantão lá na UPA, onde eu tava empurrando o Uno. Quanto mais oportunidade a pessoa aproveita, melhor pra ela. Recém-formado, que entrou dentro de uma UTI, muitas vezes ele não sabe nem conversar com o paciente. L1M, faz aí. Então, pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Liberdade Médica. Fico muito feliz de estar aqui com você. E hoje nós vamos conversar com mais um médico de peso que tem o Skin the Game mesmo. Um dos caras que estavam nas nossas primeiras imersões. E eu fico muito feliz de falar com ele, Dr. Cris. Muito obrigado por ter vindo, se apresente pra galera aí. Valeu, Pedrão, obrigado pelo convite. Então, para quem me conhece, né, meu nome é Cristiano Simões, sou médico especialista em clínica médica e cardiologia. Hoje atuo aqui como diretor das imersões práticas da Liberdade Médica. E também tenho, falo, né, que hoje em dia meu ganha-pão é a parte de ensino. Então, atuo como professor em uma das faculdades aqui, atuo no internato de outra faculdade, sou preceptor da residência de clínica médica, às vezes faço atuação também na preceptoria de cardiologia. Então, hoje em dia eu vivo realmente o ensino, né? E daí eu sempre brinco com os alunos, né, que além dessas funções, nas horas vagas eu atuo como policial militar, né? Policial militar, rapaz. Eu vou contar pra vocês, eu nunca imaginava que tinha um médico policial militar e ele já mostrou foto dele fardado e realmente é massa, é uma, como é que eu posso dizer? É um mundo que a gente não imagina, né? Exatamente. Eu até quando você vai contar pra gente aqui, né, como é que foi aí você passou no concurso, certo? Como é que foi o concurso e tudo mais. Mas eu acho que até pra você deve ter sido uma surpresa na época, né? Demais. Foi uma descoberta, aliás, né? Foi uma coisa que eu não esperava mesmo, né? Sim. Quem estava preparando era um amigo meu que não passou. Ah, não. Exatamente. Ele me convidou, falou assim, vai ter um concurso da Polícia Militar, né? Você não quer participar, não? Ele me fez o convite. Na época, ia ter um ano de curso, né? De curso não, um ano para preparar, né? Para a prova, né? Saiu o edital, etc. Sim. Eu me inscrevi e esqueci que tinha feito a inscrição. Lembrei na semana. Depois daqui a pouco a gente comenta. Vamos contar. Mas vamos lá, aqui na Liberdade Médica você é um dos diretores aí acadêmicos, podemos dizer, que cuida literalmente das imersões da pós. Aí você cuida ali desde os bonecos até contratar os melhores médicos, até o conteúdo, tudo isso aí passa pela sua mão aqui dentro. Tudo passa pela minha mão. Então, desde quem vai participar, como vai funcionar, a logística, toda a gestão da imersão, ela é filtrada por mim. Então, e a gente faz tudo isso baseado em feedbacks, né? Que eu acho que hoje é o melhor mecanismo de a gente crescer, né? Tanto na parte pessoal como na parte profissional. Então, o feedback dos nossos alunos, para mim, é fundamental para a gente poder crescer do ponto de vista técnico, né? Então, atualmente, eu foco, né, as imersões da Liberdade Médica como imersões bastante técnicas. Então, quando eu convido um professor para cá, eu estou avaliando tecnicamente aquele instrutor para falar sobre um assunto específico. Sim. E aí, conforme normalmente, né, a gente acaba chamando pessoas que trabalham com aquele tipo de função. Então desde material, agulha, tudo passa por mim, né? Claro, como organizador, mas eu tenho uma equipe gigantesca que atua me auxiliando em cada passo. Muito bom. Com esse podcast eu quero trazer para vocês aqui até os bastidores. Quem são os médicos? Porque não é só o Ian e o Cleto, né? Tem uma equipe, ninguém consegue sozinho. Então tem toda uma equipe de médicos ali, muito capacitados, sabe? E eu acredito que essa excelência sua vai de encontro com a nossa missão, né? Que é 1 milhão de vidas salvas. Não tem como você salvar 1 milhão de vidas se não for ali com excelência, com um ensino que realmente, como você falou, né, traz uma parte técnica boa. E não só isso também, mas nós pregamos aqui na Liberdade que o que mais nos capacita hoje em dia é a prática, certo? Então aqui também a parte prática você coordena também, certo? Sim, então eles fazem toda essa questão da avaliação prática e técnica. Então a gente traz aquilo que há de mais moderno, né? Então hoje em dia nós temos uma preferência, né, em relação à realização de procedimentos guiados pelo ultrassom, né, avaliação com ultrassom
baseado em casos clínicos, né? Então, por que a gente faz esse tipo de conduta? Por que a gente faz esse tipo de procedimento? Como é que a gente faz isso guiado? Então, é o que há de mais moderno em relação ao treinamento médico. Boa, muito bom. E isso tudo fala muito em relação à experiência do aluno, né? Isso. Então, hoje eu acredito que a pessoa que mais pensa a experiência do aluno aqui dentro é você e sua equipe, né? Sim. Porque muitas vezes, se as fotos não forem muito boas, ok, né? Tal. Se o lanche não for muito bom, ok. Tem que estar tudo muito bom. Uhum. Mas se o ensino e a prática que deixar a desejar é ruim, né? A chicotada vem em mim. Isso aí. Mas vamos lá. Vamos passar por um assunto aqui rapidinho, só pra gente entender aqui. Você tem quanto tempo de formado? Aproximadamente 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. E o que te inspirou a fazer medicina? Desde criança você queria? Não, foi influência da minha irmã, e desde lá para cá eu ingressei, né? Então eu era uma criança humilde, acabei entrando na faculdade via bolsa, então via ProUni, e minha faculdade foi altamente proveitosa. Então fiz faculdade em São Paulo, Universidade de Santo Amaro, tenho muito orgulho de ter vindo de lá, tenho muito orgulho de ter ido para lá, né? Então... Você era de Goiânia e foi para lá? Fui para lá. Na verdade, eu sou de Araraquara. Pra você ter uma ideia, minha história é o seguinte. Meu pai veio para trabalhar em Goiânia, e aí, na época, ele trabalhava com ferro velho, né? Daí ele veio trabalhar em Goiânia na década de 90. E ele veio para cá trabalhar em Goiânia via caminhão, né? Sim. E acabou ficando por aqui. Mas a família do meu pai e da minha mãe são de São Paulo e Araraquara. Sim. Só que meu pai não queria que eu nascesse goiano. Ah, não. Não, do pé rachado. E aí ele você gosta de pequi? Pegou. Ixi! Aí, rapaz. E aí o que acontece? Adiantou nada. Não Qual é adiantou. o nome do seu pai? José Simões. José, não adiantou nada não. E aí? Né, eu falo assim, mas ele é porque, na verdade, o motivo é porque o obstetra da minha mãe era de Araraquara, né? Sim. Mas minha mãe começou com cólica, né? Começou lá o trabalho de parto em Goiânia. Meu pai pegou o carro e foi para Araraquara. Então quase que eu nasci nunca meio caminho. No meio. Que carro que era? Cara, acho que meu pai tinha uma Kombi. Quase que você nasceu na Kombi? Quase que eu nasci. Não, você tem uma ideia, tava tendo uma crise do álcool na época, e aí o meu pai, né, parou no posto, não tinha mais gasolina e nem álcool. Meu pai pegou o vizinho, um colega, meu filho vai nascer aqui na estrada, eu preciso de alguma coisa para resolver isso aqui. Ele foi lá, o cara pegou, chupou o álcool do tanque dele, colocou na Kombi, senão não chegava. Rapaz do céu. Aí você nasceu lá em Araraquara? Nasci em Araraquara. Quanto tempo aí que sua mãe aguentou? De viagem? A viagem são... Meu pai faz em 9 horas, mas em 7 horas dá certo. Entendi. Rapaz, que história diferente. E aí nasci em Araraquara e nasci... Brotei e vim pra cá. Então, praticamente, sou goiano. É goiano mesmo, né? Daí foi minha oportunidade de ir para São Paulo, e minha escolha para ir para lá, para a faculdade de lá, foi por causa da família do meu pai. Sim. Então, teriam algum tipo de assistência pela família e tudo mais, que daria um suporte. E como aluno ali, você foi um aluno bom? O que você mais apaixonou ali na faculdade durante os 5 anos? Tudo. Então, fui um aluno muito presente na faculdade. Então... Fiz de tudo. Então, participei da direção acadêmica, naquela época, então, eu já comecei meu treinamento para fazer as imersões aqui da LM. Então, boa. A gente tinha um congresso acadêmico na época e eu fiquei responsável na época por algumas oficinas, né? Que, na verdade, são estações práticas. A gente fazia procedimentos retalho, a gente fazia oficina de sutura, oficina de fêmur, a fratura de fêmur. Então, a gente tinha várias oficinas e naquela época a gente já começava a treinar a questão de procedimentos, coisas práticas, né? Sim. Então, a gente tinha toda aquela questão de correr na época de acadêmico ainda, com material, logística, saber quem que é o professor que ia, quem que não ia. Então, talvez tenha nascido lá atrás, né, essa... Paixão pela educação, né? Essa coisa que eu faço hoje em dia aqui, já tem algum tempo que eu já venho treinando esse tipo de informação, né? E eu sempre fui muito, assim, na faculdade, eu não era um aluno ruim, até porque eu era bolsista, então eu tinha o medo de perder minha obrigação, bolsa. né? Uhum. Então sempre fui um aluno muito, muito dedicado. Então foram 6 anos de muita dedicação mesmo. E realmente eu não era da turma da festa. Mas como é que é a trajetória? Aí você formou,
Como é que Me foi? formei. Você já conseguiu uma pós, uma residência? Você foi dar plantão? Como é que foi? Então, como é que aconteceu? Então, quando eu me formei, fiquei naquela indecisão, né, do que fazer, que eu acho que todo mundo passa isso quando está se formando, né? Vou fazer o que da vida, né? Você clínico, você o que eu vou fazer? E aí, na época, eu dediquei minha faculdade para parte cirúrgica. Então, participei de liga de trauma, liga de cirurgia plástica, tudo que tinha relacionado à cirurgia era a minha praia. Fui monitor, gostava de fazer procedimento cirúrgico, a gente tinha procedimento na faculdade de cirurgia, então era o que eu mais gostava de fazer. E aí eu me formei, daí eu vim para Goiânia, né? Então saí de lá, voltei para cá, até porque minha esposa é daqui. Sim. Na época a gente estava namorando e tudo mais, e ela, 6 anos longe, já tinha 15 anos de namoro, sei lá, e ela... Caramba! namorando. Isso tudo em 2015, 14, 15. Por aí. Eu acho que eu me formei em 2016. 2016. Aí eu vim para Goiânia, e daí na época a gente tinha a residência de cirurgia geral, acho que tinha um programa, acho que na residência, acho que era do SESC, que você podia fazer ou no HGG ou no Hugo, né, que são os hospitais aqui de Goiânia. E aí eu optei eu queria fazer cirurgia. Eu saí de cirurgia. Daí, nesse ano, eu simplesmente trabalhei. Então, não fiz nenhum tipo de cursinho, de nada, só trabalhei mesmo. Fui dedicar Aí você foi dar plantão? Como é que foi? Fui dar plantão. Eu dava plantão em uma UPA daqui de Goiânia, né? E aí eu comecei a trabalhar muito mais acho que como todo recém-formado, né? Com a parte clínica. Sim. E aí gostava demais, sabe? De conversar, de atender, examinar. E as UPAs, assim, né? Elas funcionam como uma grande escola e no início, essas UPAs que ficam mais afastadas, elas funcionam como um PSF. Então tem paciente que vai lá toda semana e às vezes o cara vai só para te ver. Vai lá trazer um doce, levar um queijo, levar uma galinha. Eu vi um meme esse pra trás de um cara que dava plantão desse jeito aí. Uhum. Aí ele postou um carrossel que viralizou, mano. Aí pagamentos aqui do povo da região que eu atendo, desse município aqui. Não lembro qual que era do interior de Goiás ou Minas, certeza. Aí, rapaz, o povo levou pamonha pra ele, galinha, mamão, isso é muito saco legal. cheio de giló. Isso é muito legal, isso é muito legal. Isso é bem, assim, eu acho gratificante. Quando você tratava de alguém lá no pronto-socorro, na semana seguinte a pessoa estava melhor, voltava lá e falava, não, trouxe aqui pra você. Pô, era gratificante pra caramba. Sim. E aí fui gostando dessa parte clínica, eu tinha essa ideia de fazer residência de cirurgia geral, e aí mudei para residência de clínica médica. Então, graças a essa dedicação que eu tive na faculdade, né, de dedicação mesmo, né, eu não tive tanta dificuldade em passar na residência. Então, eu acabei fazendo a residência direto. Então, trabalhei 1 ano, fiz o meu pé de meia em relação ao trabalho, porque a minha intenção era que na residência de clínica eu ficasse sem necessidade de depender de outra fonte de renda. Então, por exemplo, vou ganhar o meu salário esse ano, vou poupar, vou deixar esse salário lá sem fazer extravagância, né? Que o recém-formado ele morre porque ele faz dívida e tudo quanto é lado. Eu vi um médico falando esse dia mesmo, ele falou assim que o médico ele forma, ele consegue dar um plantão, uma UPA, ele já financia um carro caríssimo, não sei o quê. Então eu precisava de um carro na época, porque minha mãe tinha um Uno Mille, daqueles que o carrinho ia empurrado. O pai teve 2, branco. Então, e o primeiro plantão, o carro morreu na BR. Eu cheguei pro meu primeiro plantão lá na UPA onde eu tava empurrando o Uno. Olha o médico aí, ó. E aonde que é em Goiânia? No Guanabara. Mano, olha aí. Eu moro no Guanabara há muito tempo, né? Eu moro do lado lá. Então, eu dava plantão naquele postinho lá do Guanabara. Na época não era UPA, não. Na época era CAIS. CAIS Guanabara, exatamente. Sei, não sei se agora virou UPA, né? É UPA. Tá. Mas na época era CAIS Guanabara. Daí eu peguei o carro da minha mãe, né? Eu pegava o carro, morava com meus pais, né? Eu peguei o carro emprestado dela. Cara, aí o carro morreu na BR. Na 153 ali morreu. Sei. E pra ir pra lá, você tem que fazer aquela rotatória para descer lá perto do aeroporto, né? Para chegar lá embaixo. Passa o Ceasa ali e tal. Então o que eu fiz? Empurrei até chegar na descida, subi no carro e até funcionar.
cheguei empurrando o carro na UPA, mas cheguei e trabalhei. Daí o meu primeiro objetivo como médico era ter um carro. Daí Sim. consegui, graças a Deus, comprar o meu carro no primeiro ano e daí Mas pronto. não financiou um carrão, não. Comprou um carro de boa, tem que ser não, consciente, né? Meu primeiro carro foi um Prisma. Era um carro simples. Era Sim. só para poder trabalhar. Popular. Prisma é um carro muito bom. Bom, popular. E aí eu fui, trabalhei, né, um ano todo como clínico. Daí, como eu fiz esse pezinho de meia, na minha residência eu não precisei de ficar trabalhando em excesso, que é uma coisa que às vezes o residente faz demais. Então ele tem a residência, ele ganha um salário, né, compatível, eu não sei quanto é que tá hoje em dia, mas... Hoje em dia eu vejo aí, tá entre os 3,5 e 4 mil. Na época eu acho que eu ganhava mais ou menos isso como residente, e eu queria meio que viver sobre isso. E tinha, lógico, como todo mundo tinha meu trabalho que eu exercia, ainda manteve meu trabalho na UPA, enquanto eu fui me especializando. Isso me ajudou a ter menos dependência. Então, se você não tem muita despesa, não tem muita dívida, você tem tempo para se dedicar a outras coisas, né? Sim. E daí na residência de clínica médica eu também dediquei muito à questão da parte clínica. Acabei a residência de clínica médica, daí já engatei a residência de cardiologia. Então foi um seguidinho da outra. Então terminei a faculdade. Quanto tempo a primeira residência? Então, eu terminei a faculdade, acho que a gente terminou no final do ano. No final do ano eu prestei a prova de clínica médica e passei. Daí no ano seguinte comecei 2 anos de clínica médica, acabei a residência de clínica. Não sabia a dúvida também, né? Qual especialidade eu vou fazer depois. Porque a residência de clínica médica funciona igual uma ponte. É para você fazer alguma outra coisa. E aí eu fui e acabei optando, com influência dos meus amigos, para residência de cardiologia. Então, alguns colegas me estimularam muito. Então, tive ótimos R+, digamos assim, né? Então, um deles é o Dr. Rafael, ele sempre me estimulou. Não, vamos fazer cardiologia. E ele foi meu R+ de clínica e R+ de cardiologia. Sim. E hoje em dia ele também está aqui na Liberdade Médica. Então, sim. É até um prazer trazer ele para cá, né? Também tem uma história para lá para cá. Tem história boa ele? Demais, nossa senhora. Porque não falta história boa com ele. Não. Vamos trazer ele sim. Ele é o Rafael o quê? Rafael eu chamo ele de Toshiba. Sei. Mas ele não gosta, porque eu passei 4 anos chamando ele de Toshiba, convidei ele para o meu casamento, e no convite de casamento eu escrevi Rafael Toshiba, e acreditei por um bom tempo que esse era o nome dele. Mas no caso Rafael Yoshino. Isso, eu abri aqui agora. Oshino, né? Toshiba, porque ele é... japonês. Daí eu passei... Todo mundo chamava ele de Toshiba e eu passei a chamar ele de Toshiba sempre. Daí eu acreditava que o nome dele era Rafael Toshiba. Sim. Não, ele é um cara fera. A gente ouviu falar muito bem. Os alunos gostaram muito dele. Ele é um cara, coração gigante. E eu sou muito fã dele. Aí cardiologia demorou quanto tempo? Mais 2 anos. Mais 2 anos. Mais 2 anos. E aí foi na residência de cardiologia que eu comecei eu passei no concurso público. Sim. Daí eu terminei a residência de cardiologia, eu acho que no final do ano surgiu a oportunidade do concurso. Mas no caso, como você emendou assim, você não passou tanto perrengue em plantão, não? Passei. Ou você já passou... Demais da conta, porque, igual eu disse, né? Eu fiz meu pezinho de meia para não poder depender. Sim. Mas isso não quer dizer que eu não precisava. Né? Então, fazia plantão direto. Era no hospital, no Hugo, né? Onde a gente trabalhou, né? Onde a gente fez a residência. A gente ia plantão todo dia. Sim. Todo dia estava alguém de plantão. Sim. Então, era assim, praticamente um dia de 24 horas, outro dia de 12, um dia de 4 horas, um dia de 12 horas. A gente passa um ano assim, o R2 dá uma aliviada, mas hoje está mais tranquila a residência em relação ao como é que era no passado, né? Então, a gente praticamente era realmente o nome residente e fazia sentido, porque a gente morava no hospital. E mais do que isso, né, e um agradecimento, era eu não ter feito residência de cirurgia, graças a Deus, porque a residência de cirurgia lá, se eu achava que eu morava no hospital, o de cirurgia, ele era quase um tijolo do hospital. O homem ficava lá e não dormia mesmo? Nunca, você ia embora, você voltava na semana seguinte, o cara tava com a mesma roupa. Caramba, mano. Era puxado. Mesmo unissex. O cabelo, o homem dormindo em pé. Então, e meus colegas da cirurgia, porque a gente tinha uma boa relação em relação às equipes, né? Então, todos hoje muitos deles dão aula nas imersões, né? Como cirurgião, né? Fazem
parte do ATLS, etc. Sim. Cara, todos eles tiveram uma formação ímpar em relação à formação de cirurgia geral. Então, eles moravam literalmente no hospital. Então, às vezes a gente ia embora para casa, dava tchau para eles assim, né? A gente era amigo, né? No dia seguinte estava igualzinho, ele tinha ido embora. Mas na sua época, porque o povo fala muito que tem alguns médicos preceptores de residência que os caras são firmes. Ixi, pauleira mesmo. Era quase obrigatório alguém chorar. Se não chorasse, ele não ficava feliz, o cara. Era quase obrigatório. Então... Eu ia ser o primeiro a chorar. Já exatamente. Já chora já para acabar o problema. Mas assim, todo dia existia uma cobrança gigantesca em relação à qualidade técnica, né? Então, assim, a residência tem uma série de dificuldades, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, o meu chefe não pegava na minha mão, né? Ele mais batia do que ensinava, mas ele ensinava de uma forma que me cobrasse as coisas em relação aos pacientes. Então, a residência ensinou um pouquinho ao cuidado, né? Você ter uma atenção especial ao paciente, né? Então, tem falhas, né? Eu acho que qualquer tipo de ensino hoje em dia não há uma residência completa hoje em dia, né? Eu acho que todas elas têm pós-melhoria. Tem coisas que, por exemplo, eu acho, assim, né, eu sou suspeito a falar, né? Mas eu acho que a nossa pós-graduação aqui funciona extremamente adequada, né? Porque a gente tem a parte teórica, tem a parte técnica, tem a parte supervisionada. Então, todo mundo é supervisionado em relação ao que está fazendo, né? Então, a gente tem os alunos que ficam, né, no plantão flexível, etc. Então, funciona muito bem. A residência, a gente tem, às vezes, uma sobrecarga de serviço. Então, às vezes, o tempo que nós estamos um pouco mais livres, né, a gente quer descansar, porque não aguenta não, entendeu? Sim. A pressão em relação a tudo que é feito lá. Então, realmente existe uma pressão em relação à formação, né? Então, é muito mais a dedicação que você tem em relação ao paciente, que é uma coisa que eu tento transmitir para quem vem aqui. Sim. Mas uma coisa que você falou aí, que é muito verdade sobre a nossa pós, que quando a gente solta muito criativo, falando, né, você vai ter plantões flexíveis, né, lá na UTI mesmo, então você vai ver os médicos fazendo, eles vão te ensinar, vão pôr a mão ali junto com você, nos procedimentos e tal. Você falou aí, né, que é um case muito diferente. Isso. Se eu te falar que muitos mandam direct pra gente achando que é mentira. O quê? Acredito? Não, mas é verdade. Né? Eles acham que é mentira. Eles falam assim, mandam um direct nosso. Oi, boa noite, tudo bem? Eu vi um vídeo falando que vocês dão plantão aí, flexível, falando que vocês vão ensinar a gente dentro da UTI e tal. É verdade, eu tô caindo num golpe, porque é algo que realmente não é fácil de se achar e é algo que é o que eles precisam muito. E funciona, por quê? Comparando, né, se vou pegar tete a tete um problema, cada um tem o seu ponto de vista em relação ao funcionamento, mas na residência, às vezes você faz muita coisa sem supervisão. Então, nós somos médicos, né? Então nós podemos fazer os procedimentos e nós estamos respaldados, teoricamente, né, pelo diploma. Não só pelo diploma, né, mas pelo nosso chefe. Ah, sim, entendi. Então, o chefe ele responde por nossas competências, né? Então, o que é o mundo ideal? Quando o chefe te acha que você tem uma competência, você vai lá e executa, né? Sob supervisão dele. Mas na prática, às vezes, isso não funciona. Na prática, você vai lá e resolve, né? Tem que ir lá e pôr a mão na massa. E, assim, às vezes com um treinamento sem ter feito previamente. Então, você já entra com um grau de exigência em relação a isso. Diferente do plantão flexível. Porque o plantão flexível, você tem uma supervisão. Então, primeiro o cara primeiro você assiste, olha como é que é feito, e depois você executa. Sim. Que é o melhor método de avaliação. Então, para eu saber se o Pedro tem competência para fazer alguma coisa, primeiro o Pedro me observa fazendo alguma coisa. Viu como é que funciona? Agora você me descreve como é que você fez. O que eu fiz? Fiz isso. Qual que é a contraindicação? Qual que é a indicação? Beleza. Vamos praticar? Vamos. Daí vai para a beira do leito e pratica. Esse é o melhor formato possível, né? Que é que ele visualiza, ele entende o conteúdo teórico, que o conteúdo está disponível na plataforma. Então,
Não tem como assistir uma aula da residência, você já perdeu. Sim. Se passou. E a pós-graduação não, né? Tem as aulas online, tem acesso da plataforma, ele consegue assistir a hora que quiser. Então ele assiste o conteúdo, já chega com a parte teórica, assiste e pratica. Né? Então esse é o formato ideal. Então ele olha, vê como é feito e executa. Então esse é o melhor cenário. Sim, e algo que eu percebo muito, que é o quanto é valioso, né, você ter uma pessoa ali realmente para você modelar ela, sabe? Então, por exemplo, o cara que é recém-formado, que entrou dentro de uma UTI, muitas vezes ele não sabe nem como conversar com o paciente, ele não sabe nem como conversar ali. Ô, dona Maria, tudo bem? Tá sentindo dor aonde? Algo que eu, que não sou da área de formação, né? Também não imaginava como é que era dentro da UTI. Uhum. Até que um dia eu fui gravar um round com o Dr. Rodrigo, ele conversou com uma senhora, muito atencioso, perguntas assertivas. Uhum. Então, é um universo de atendimento que dentro do centro cirúrgico também tem que ter, ali no postinho também tem que ter, né? Ali no UPA, que é algo que até você, não é só sobre o procedimento, mas é sobre você entender como que é o universo ali dentro, o que você tem que fazer, o que você tem que falar, como que aborda, né? Não, isso é interessante porque é sempre um momento da gente discutir. Por quê? A gente precisa, né, das relações interpessoais como um pilar do médico, né? A gente tem um advento da inteligência artificial, né, que põe em xeque, né, o trabalho técnico, porque se a gente for avaliar conteúdo, né, a inteligência artificial consegue me fornecer conteúdo. Então, ela consegue me fornecer algumas coisas que são confiáveis. Então, eu consigo tirar a informação da parte de conteúdo. E isso é um problema do médico, porque ele passa muito tempo da formação, assim como eu fiz, né, com conhecimento teórico sobre as coisas. Né? Então, ele quer saber como funciona o corpo, ele quer saber como é que funciona os órgãos, ele quer saber como é que trata as doenças e tudo mais. Mas a parte mais importante é como a gente consegue abordar isso com o paciente de forma que ele entenda o que precisa ser feito. Então, tanto que é assim, né? Normalmente o médico bom e o médico que é visto como mau médico, normalmente ele é um mau médico não porque ele é tecnicamente ruim, mas é porque ele tem uma péssima relação interpessoal. Então, isso é uma coisa que existe em treinamento. Então, você comunicar situações difíceis, situações adversas, hoje em dia a gente consegue treinar isso. Não é uma coisa mais o médico chega, fala palavras incompreensíveis e manda o paciente embora, né? E eu acho que é um valor importantíssimo de ser resgatado, né, com essa tecnologia que vem chegando. Então, acaba que o médico ele vai consultar. Antigamente eu ia para o plantão, né, com um kit de mochila, né? Então ia com 6, 7, 8 livros na mochila, com aquele medo, né? Não, e se chega um paciente assim, né? Que é a dor de quem informa, né? E se chega um paciente assado, né? O que eu faço? Se o cara infartar, na página tal, eu preciso de ter uma muleta, né? Em relação, porque assim como toda formação, nem todo médico sai completo. Sim. E a minha não foi diferente. Então, todo mundo tem um medo do plantão. Com certeza. E isso é uma dor de todo mundo que está se formando. E pensa que todo mundo que forma vai passar por isso. E aí, você melhorar os soft skills, né, as relações interpessoais, faz com que você seja um bom médico. Tanto que é assim que os médicos que a gente fala, né, o médico é picareta, né, tem esse tipo de comentário em relação a alguns tipos de colegas, né, Sim. Eles são excelentes em relações interpessoais. Então, eles têm uma capacidade de se relacionar com o paciente de uma forma adequada, de forma que, às vezes, não dê problema. Você pega lá um paciente lá que infartou por uso de anabolizante. Quem prescreveu anabolizante para ele, dificilmente vai ter problema, porque ele tem uma boa relação médico-paciente. Sim. E isso é fundamental hoje em dia. E é uma coisa que dá para treinar. E é um dos meus objetivos aqui, é a gente treinar isso aqui com os meninos da pós-graduação, de forma que eles saem completos. Beleza, o conhecimento teórico, olha, eu consigo fácil aqui. Então, eu quero saber essa síndrome rara. Pô, a inteligência artificial consegue me dar um resumo confiável sobre isso. Mas como é que eu vou transmitir isso? A máquina ainda não está sabendo de forma adequada. Isso. Pode ser que uma hora se supere, né? Mas atualmente o médico ele entra nessa parte de relação interpessoal de uma forma bastante assertiva. Então, eu acho que antigamente diferenciava, né? O médico era tecnicamente, teoricamente, ele era um bom médico e ele
poderia ter ou não ter uma relação interpessoal boa, né? E crescer na carreira. Hoje em dia, não. É quase que obrigatório você ser tecnicamente competente, mas, além disso, você ter uma boa relação médico-paciente para crescer na carreira. Então, uma dica assim, para quem está começando invista em crescimento pessoal em relação à formação, né? A formação dos soft skills, né? Que é a relação interpessoal, de lidar com situações adversas, saber lidar emocionalmente. Existe treinamento para isso. Sim, sim. E agora vamos lá, só para a gente continuar aqui na nossa trajetória. Okay. Então você ali terminou as 2 residências. Sim. Demorou mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos, né? 4 anos as completos. 2. E aí? Aí você já foi da plantão mesmo, emergência, ou você foi para um consultório? Não, o que aconteceu? Então, nessa época eu comecei a atuar nas emergências cardiológicas, então trabalhei em alguns hospitais aqui em Goiânia como na emergência, só que direcionado para cardiologia. Sim. Então, trabalhava no ambiente de porta, recebendo pacientes cardiológicos. Então, infarto agudo, insuficiência cardíaca, taquiarritmias, né? Focado na parte de cardiologia. Nesse meio período, né, eu passava plantão atrás de plantão, né, do ponto de vista cardiológico, e tinha um consultório que eu fazia em conjunto. Então, dava plantão na parte de emergência cardiológica e fazia assistência ambulatorial. Então, tinha meu consultório onde eu recebia esses pacientes que às vezes ou não tinha um médico que cuidava, ou paciente de plano que não tinha acompanhamento, e aí eu consegui trabalhar muito mais essa relação interpessoal, que eu acho que era um ponto forte meu em relação ao consultório. Ah, muito bom. Mas no seu caso, doutor, você atende a algo que é um medo de muitos brasileiros. Porque hoje em dia o povo tem muito medo de infartar. Uhum. Tem muito medo. E isso é normal, é normal. Uhum. É uma das doenças, se não for a doença que mais mata no mundo. Exatamente. É a que mais mata, não é? Exatamente. Isso mesmo. Cardiovascular. Sim. Então, o que acontece? Realmente ali é algo muito crítico. Você já atendeu diversos casos e abordando em específico esse assunto, como é que foi ali os seus primeiros atendimentos? Você ficava com medo de vir alguém muito ruim? Ou o infarto, muitas vezes a pessoa ela vem mais com uma dor, mais com algo ali. O treinamento ajuda a gente a ficar mais tranquilo em relação a isso. Então, por isso que faz parte, né, da competência você se capacitar, seja como for, residência, pós-graduação, cursos, especializações. O importante é você se capacitar, porque a capacitação te dá tranquilidade. Então, talvez o que dá mais medo do médico em relação ao plantão seja aquilo que ele não saiba. Então, como eu estava trabalhando naquilo que eu estudei e fiquei fazendo muitas vezes, então... Não era um ponto fraco seu, né? Não era o meu ponto fraco. Então, eu tinha muita segurança em relação ao plantão. Então, aquele frio na barriga, aquelas coisas que aconteciam no início, acabam diminuindo com o passar do tempo, né? Então, meus primeiros plantões como cardiologista, né, foram bem mais tranquilos em relação ao meu início de carreira. Então, na cardiologia, a gente tem muita conduta estruturada, né? Então, tem isso, faz isso, tem isso, faz isso. Isso facilita demais a conduta médica na emergência. Diferente de outras especialidades que a conduta é mais em aberto. Então, o médico às vezes fica meio perdido. Vamos fazer o que em relação a isso? Né? Não tem uma resposta. Na cardiologia, a gente tem muitas respostas. Claro que tem os casos sempre que são casos cabeludos, né, difíceis, etc., como toda especialidade. Mas na maioria dos dias, né, o plantão era realmente... não era assustador, não, do ponto de vista técnico, né? O ruim era que é plantão, né? Você fica lá no hospital, etc. Pode vir de tudo, né? Qualquer coisa. E ainda eu dava suporte ainda na clínica médica, né? Então, nessa época eu atuava como cardiologista e dava suporte na clínica médica. E aí eu recebi o convite eu gostava demais, sempre gostei muito da parte de ensinar. Então, desde que na época de clínica médica, quando eu tinha meus R-, né, eu gostava muito de ensinar. Eu tinha um quadro no hospital que eu pintei, fiz à mão, o desenho do funcionamento cardíaco inteiro numa lousa. Ficou lá, acho que por 8 anos, aquela coisa no quadro. Então eu sempre tive esse amor pelo ensino. E nessa época, né, eu comecei já a trabalhar com a parte de ensino na clínica médica. Então, eu trabalhava como cardiologista e atuava como um preceptor da residência de clínica. Então, do hospital onde eu fui gerado. Sim.
E aí eu tive essa oportunidade de sempre trabalhar tanto na parte de cardiologia como na parte clínica hospitalar, né? Do paciente estar internado, na enfermaria, na terapia intensiva. Não, você falando aí sobre segurança, né? Que o que te traz segurança ali é a prática. Eu e o André, a gente estava gravando no Dr. Caio, um vídeo que saiu domingo agora, não sei se você chegou a ver ele, depois você assiste lá, que você vai gostar muito. E era no centro cirúrgico, e o Caio, ele entuba todos os dias. Uhum. Então, para ele é algo normal. E ali, rapaz, acabou que o médico estava aprendendo com ele ali, o médico já sabia um pouco, estava só se colocando mais na prática ali, entubou do lado do Caio, o Caio mostrou tal, mas ele acabou entubando o esôfago. Só que aí, eu paro pra pensar, eu entendo um pouco, perto de vocês, né, nem 0,5%, mas eu entendo um pouquinho o que tá acontecendo. Porque tem 3 anos já aqui, não é possível, né, que não vai aprender alguma coisa. Aí, e sobre intubação, foi o primeiro procedimento que eu achava massa editar. Então eu ia editar, tal, fazer corte, e mano, intubação é massa, da hora, tal. Aí eu até fico imitando o Ian, né, brincando, imitando ele, você vai entrar como um guia turístico, olha a úvula, olha o ligamento epiglote. Aí tal, eu fui, e ali o cara entubou errado, e o Caio falou assim pra ele, aí o Caio colocou aquele, eu não sei o nome do aparelho, que mede a respiração da pessoa. Capnógrafo. Isso, colocou o capnógrafo. Aí ele foi e falou, você não entubou o esôfago, você não entubou ela não. Rapaz, eu fiquei nervoso, mano. E o Caio, o André não tá de prova. No vídeo mostra. O Caio olhou, não entubou mesmo não. Pôs a luva, tranquilo. Exatamente. Mas exatamente. Porque... desentubou ela, tal, aí ele tirou o tubo, perdão, né? Tirou um tubo, tal, pegou outro tubo, mandou pré-oxigenar mais ela, tal, tranquilo. Aí eu fico imaginando, né? Rapaz do céu, eu tô que nervoso. Imagina um cara que vai dar o plantão dele pela primeira vez. Exatamente. Sabe? É residente. Eu acho que tem uma carga adrenérgica forte ali por causa daquela situação, né? Não, essa adrenalina de procedimentos ela vai existir, né? Então, toda vez que você vai para o procedimento, você nunca sabe o que vai te esperar lá dentro. Apesar de você estar acostumado a repetir esse processo várias vezes. Mas, com o passar do tempo, você vai tendo segurança em relação àquilo, né? Então, você espera que aquilo seja uma coisa mais controlada, né? Então, por exemplo, o Caio é experiente em tuba todo dia, várias vezes, muitas vezes. Então, é um procedimento que para ele é dia a dia, entendeu? Então, a repetição de um procedimento técnico, ele vai te dando segurança, a ponto de você não ficar nervoso mais para executar esse procedimento com o passar do tempo. O Ian, quando eu fui falar com o Ian sobre isso, né, o Ian viu o vídeo e falei, nossa, Ian, eu fiquei nervoso. Ele, não, mas aquilo era uma paciente tranquila demais. Isso. Tal, que não sei, falou um monte de coisa que eu, na hora... falei, rapaz, a intimidade ali da prática, né? Mas o médico, quando acaba de se formar, ele vai inseguro, ele vai dar frio na barriga toda vez que for fazer um procedimento. Principalmente se ele está fazendo uma coisa que ele não está capacitado. Então, se ele nunca fez... ele não domina, né? Se ele nunca fez, isso é um erro grave, né? Você assume uma competência que você não sabe. Né? Então, por exemplo, nunca entubou. Em algum momento ele vai ter que entubar, vai ter que treinar isso, mas... o ideal, né, seria uma formação onde há um treinamento disso. Não tem. E aí o cara tem a oportunidade de aprender na vida. E aí é um problema, né? Quem sofre com isso são os pacientes. Então, por isso que eu admiro muito todo mundo que tenta se capacitar. Né? O cara tá ali, eu quero melhorar isso aqui. Não sou bom em intubação. Vou aumentar minha competência, vou tentar intubar. Por isso que eles têm tanta fome de procedimento. Então, todo médico quer sair, eu quero fazer procedimento supervisionado. Por quê? Ele sabe que é a oportunidade que ele tem de aprender. Sim. Então, aproveitando isso aí, antes da gente entrar na parte ali da Polícia Militar, você hoje é um dos professores aqui, um dos diretores aí da parte de educação. Por que você, se você fosse recém-formado hoje, por que você faria a pós da liberdade médica? Porque ela é completa. Então, ela é completa e supervisionada. Então, eu acho que a residência te fornece material humano e a nossa pós-graduação hoje em dia também fornece material humano para a gente, né, discutir e tratar o paciente da melhor forma possível. Porque a gente tem tanta parte teórica, que é robusta. Então, toda a parte de emergência e terapia intensiva é robusta. Então, a gente tem um conteúdo
grande em plataforma, que o aluno pode acessar o tempo inteiro. Então, quero rever Milhares essa de aula, horas de... quero aprender essa aula de novo, quero rever isso de novo. Não aprendi isso bem, vou rever de novo, rever de novo, rever de novo. Até ficar bom. É uma oportunidade que quem está no dia a dia não tem. E a gente tem a parte de treinamento prático, né? Então a gente leva os meninos, né, da pós-graduação ao treinamento prático, onde eles vão ter os procedimentos e aquilo que é mais moderno. Ou seja, beleza, o básico é isso aqui, o avançado é isso aqui. Vamos focar. Vocês vão ficar bons no básico e vão saber como é que funciona o avançado para progredir para o avançado. E é engraçado, porque no final da pós-graduação, né, o nível sobe muito em relação às imersões. Então, começa num nível um pouco mais básico, de quem está começando, e a última imersão é um nível muito avançado. Então, a gente faz diversos procedimentos, diversas formas de avaliação prática. E isso é importante, porque ele treina aqui e aí ele tem o plantão flexível para poder aplicar. Então, ele vai para o plantão para aplicar o conteúdo que ele viu na imersão prática. Uma coisa que você falou aí, que eu me lembro muito, é que a primeira turma nossa, e isso acontece em todas as turmas. O cara entra aqui em janeiro, aí em janeiro ele entra na pós. Uhum. Aí em março tem o IoT, aí ele vai no IoT. Em julho tem um ATLS, ele vai no ATLS. Porque é bom. Aí depois ele tem que renovar a CLS dele. Ele renova. Aí eu parei pra pensar, né? Até conversando com a galera, falei, nossa, mas essa pessoa aqui eu já vi ela nos 3, 4 cursos da Liberdade Médica. É por quê? Porque essa atmosfera de conhecimento que te eleva... É bom, dá segurança. Sim, o Ian fala muito isso, eu concordo. O problema ele só é grande enquanto você tá pequeno. Exatamente. Então o plantão só é difícil ali, o degrau só tá grande enquanto você é pequeno ali. Então o plantão, aquilo que puder te fazer, te elevar, fazer com que você melhore de maneira profissional, aqui é uma atmosfera que avança, Uhum. né? Que levanta o cara. Isso é algo que eu percebi desde o início, sabe? E agora vamos entrar aqui. Vamos lá então. Formou, residência, foi para os plantões, atendeu. Eu comecei a trabalhar na parte de ensino e na parte de assistência, tanto na emergência como atendimento ambulatorial. Você já percebia ali uma paixão por ensinar? Desde a residência. Desde a residência, né? Desde a residência. E como é que você virou um médico policial? Pois é, essa história é boa, porque eu comecei a... Acho que depois de um ano não, depois de mais algum tempo de formado, um amigo chegou para mim e falou assim, olha, cara, vai abrir um concurso público para polícia militar. Concurso para... O que faz, né, o policial militar? Né? Qual que é a atuação dele? Né? Eu não sabia nada. Ele falou, não, compensa, cara, vamos fazer um concurso, é bom você ter um concurso. Daí, eu, naquela ideia na cabeça dele, né, eu falei, não, vamos fazer inscrição. Isso eu acho que era no ano anterior, onde eu prestei a prova do concurso. Uhum. E eu falei, não, vamos fazer a inscrição. Daí eu fiz a inscrição e esqueci. Na semana da prova, né, meu amigo, e aí, cara, o concurso é domingo, como é que nós vamos fazer a prova? Né, se ele quer carona, né, alguma coisa assim. Eu falei, rapaz, pior que eu nem sei, cara, nem esqueci desse negócio, não estudei, não fiz nada, né, eu tô meio perdido aí. E aí eu falei assim, não, vamos, a prova era no domingo. Sábado à noite eu tava de plantão no hospital Premium aqui de Goiânia, sabe? E era um plantão com pacientes muito VIPs. E é sempre um plantão muito trabalhoso no período noturno. Então são poucos pacientes, mas com uma complexidade muito alta em relação ao perfil do paciente. Só abrir um parênteses aqui, eu não sabia disso também não. Tem um médico que dá aula nas nossas imersões e também nas aulas teóricas, que ele trabalha no hospital nesse nível. Uhum. E se brincar, deve ser se não tá no melhor de Goiânia, tá no top 3 ali de Goiânia. Uhum. E ele fala que não é só atender ali a parte médica. De jeito não. Nenhum. Então você tem que ter uma assistência do bem-estar. Exatamente. A senhora já comeu alguma coisa? Quer jantar o quê? Exatamente. Melhor apartamento, até o clima do ar-condicionado. Então não é só aquele lado clínico, né? Não, foi um grande aprendizado. Então eu passei, acho que uns 2 anos nesse hospital, né, onde a gente atendia pacientes muito VIPs e eu dava um plantão noturno nessa época aí. Então chegava qualquer coisa, né, e de pacientes realmente
muito VIPs, famosos, etc. E o atendimento começava na recepção. Sim. Então, o cheiro do hospital, a forma que ia ser recebido, já era acionado, então nós já sabíamos que o paciente ia chegar, o horário que ele ia chegar, como ia chegar, de que meio de transporte, se era helicóptero, né, se ele ia vir de avião, parar no aeroporto e ia chegar lá. Então, era um atendimento onde você precisava de um jogo, os soft skills, né? Porque Sim. às vezes chegava um paciente pela falta de entendimento, né? E por estar num hospital premium, né? Digamos assim, né? O cara chegava, não, eu quero uma ressonância, tava com resfriado, não, eu quero fazer uma ressonância do corpo inteirinho. Pô, aí não tem indicação de fazer, né? E aí não é que você vai pedir o exame que ele quer, você tem que justificar de forma técnica e de relação médico-paciente de que talvez não precise fazer aquilo, entendeu? Então, era poucos pacientes, mas eram muito demorado. Então, para você resolver a vida de alguém, era demorado porque tinha muito essa parte do contexto. Né? Sim. Mas a parte técnica era igual. Então, fazia da mesma forma. Né? Precisa disso, precisa daquilo, e a gente estava resolvendo isso da melhor forma possível. Foi muito bom de trabalhar lá, aliás. Mas... Você estava trabalhando à noite lá? Estava à noite, daí plantão dessa forma, plantão com alguns pacientes assim, a noite toda acordado, trabalhando em relação a isso, né? Porque quando o plantão dá uma folguinha, a gente tenta descansar, né? Pro dia seguinte trabalhar e fazer outras coisas, né? Então, não tive nada disso. Passei o plantão em claro, 7 horas da manhã, fui para casa, daí falei assim, puta, a prova é hoje, já, do concurso. Era tarde, 1 da tarde. Eu falei assim, não vou. Não vou fazer. Nossa, eu tô cansado aqui e tal, não estudei pra essa prova, né? Não tô preparado. Cara, daí me liguei pra E quando teve outra? Hã? Teve outra depois disso? Não. Nunca mais teve outro concurso Nunca mais. Nossa. Foi esse concurso último tinha 10 anos. O último antes. 10 anos. E 10 aí? Anos. Daí eu liguei pra minha esposa e falei assim, olha amor, vou descansar aqui, você não tem prova? Eu falei, não, mas nem vou fazer não, tô cansado, plantando estudei, tô meio despreparado, não tô muito afim não. Ela falou assim, você vai fazer, você pagou? Você vai fazer. Eu falei, não, você vai fazer. E aí eu falei assim, tá bom então, né? Mulher mandou, a gente obedece. Tá bom, ela me mandou, graças a Deus, ela me mandou ir, né? Porque eu adoro. Ela foi sábia, ela foi... Sábia, daí eu fui, peguei fui naquele dia, fui fazer a prova, né? Fui lá e deu tudo errado, porque como eu ia de carro e ficava ali na BR-153, eu acho que a prova era não LIP, né? Daí eu peguei e falei, pai, me leva lá na prova, porque não tem onde estacionar e tal. Uhum. Cara, meu carro, a chave não é na ignição, ficava no bolso, né? Meu pai pegou meu carro, foi embora, eu entrei na sala, na hora que foi tirar as coisas pra entrar, não, mano. A chave do carro no bolso. O carro parou aonde? Daí meu pai foi embora com o carro, né? Daí ele estacionou lá na casa dele e falou assim, cadê o carro? E o carro ficou parado lá na porta de casa, na casa do meu pai. Pelo menos chegou, né? Chegou, porque o carro ele só para de funcionar se você desligar a chave. Sim. Entendeu? E aí eu cheguei lá fiz a prova, né? Cara, parecia que a prova tinha feito pra mim, se duvida pra mim. Se destruiu. Eu olhava as questões e falei, nossa, e caiu muita questão de exame físico, de semiologia e propedêutica, é uma coisa que eu gosto muito. E aí caiu muito disso. E eu acertei, eu acho que a prova de cardiologia praticamente fechei. Assim, eu acho que se eu errei uma questão, foi bastante. Mas todo mundo que passou foi assim, entendeu? Mas porque uma coisa sua que você permaneceu ativo nesse assunto, né? Sempre. Você permaneceu... É porque muitas vezes o costume do ser humano passou a escola... não, agora eu quero ser contador. Que nada de ensino médio, de fundamental. Agora é contador. Depois que é contador, ele escolhe um nicho ali dentro. O que foi pra faculdade? Nada. Agora eu quero... Exatamente. Eu sempre gostei dessa praia. Eu sempre gostei do ciclo bar, sempre gostei dessas coisas assim. Sempre gostei de semiologia e caiu muito na prova. Então a parte de cardiologia caiu, a parte de conteúdo de cardiologia, mas caiu muito a prova, a parte de teórica. Até que eu saí da prova e falei assim, cara, quem passar nessa prova aí vai ter que ter fechado. Porque eu deitei. Porque eu achei uma prova fácil, né? Foi o nível da prova foi fácil. Sim. E aí, eu falei, eu vou até... Nem vou... Daí são 5 fases, né?
A fase é prova, depois é o TAF, depois é a avaliação física, depois é o psicotécnico. Ou seja, está assimilando com o concurso de PM normal mesmo, né? Isso, e aí vem a questão da avaliação criminal, histórico de BO, se tem alguma coisa ou não, né? Então são 5 fases para você entrar na polícia. E aí essa primeira fase eu falei assim, putz, quem passou fechou essa prova. E era quantas pessoas? Cara, acho que era muita concorrência. Abaixo dos 35 anos, todos os cardiologistas que eu conheci prestaram. Então, todos os meus colegas... E quantas vagas? Eram 3 vagas. 3 vagas? 4 vagas. 4 vagas. Nossa, mano. Eu acho que deve dar uns 200 cardiologistas. Que você conhecia tinha quantos? Uns 20, 15? Não, acho que tinha uns 200 cardiologistas lá para prestar na prova. Eu não cheguei a ir atrás de saber, né, a concorrência por vaga, né, mas eu me lembro que o estado de Goiás e de fora teve muita gente que veio para cá para prestar, porque é um concurso que dá estabilidade em relação à carreira, né? Você tem uma progressão de carreira, você tem um salário, você tem uma segurança em relação a isso. E é o que a maioria dos médicos não tem hoje em dia. Então, é uma oportunidade que muita gente viu como única. Sim. Daí tinha gente que dedicou a vida toda, fez curso, né, pagou treinamento e etc. E eu tive a sorte de ir lá e prestar a prova sem ter estudado. Olha, eu sei que estava nessa prova aqui, que estudou aí um ano inteiro. Exatamente. Se você fez Ele estudou uma noite. Meia-noite. Eu não estudei absolutamente nada. Caramba, foi realmente no conteúdo que adquirido. Que você dominava, que você gostava. Eu trabalhei e etc. E foi eu falo assim, né? O médico tem muita sorte, né? Assim, a oportunidade de abraçar a oportunidade e participar dela, né? Então, existe a parte que você tem, sei lá, se é destino isso, né? Mas tem a parte de sorte e tem a parte técnica, né? Então, tem gente que é muito técnico a vida inteira e não consegue, às vezes, passar em alguma coisa, né? Crescer do ponto de vista pessoal. Tem gente que às vezes não tem muito conteúdo técnico, vai tendo muita sorte. E a sorte é baseada em oportunidade. Quanto mais oportunidade a pessoa aproveita, melhor para ela. Eu acho que eu aproveitei bem essa oportunidade. Isso, boa. Estando no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Eu fui me capacitando tecnicamente de forma que não precisei de dedicar exclusivamente para isso. Sim. E aí isso foi um problema, aliás, porque eu, baseado nisso, né, da minha cabeça, de ter falado assim, não, foi uma prova fácil, aqui foi moleza e tal, vai todo mundo passar, né? Eu simplesmente me deixei, não esqueci e fui ver a vida normal, trabalhar normal, fazer as coisas que eu estava fazendo. Daí, cara, o meu amigo falou assim, você viu que saiu o resultado para os convocados para o TAF? Isso com 1 mês para o TAF, que é a avaliação física. Eu, como assim? Saiu, e aí, como é que tá? Não, rapaz, deve ter ficado ruim, né? Você nem deve ter passado, não. Não, meu amigo, você vai ser convocado, você tá lá entre os 10 primeiros. Eu falei, o quê? Vou pro TAF? Como assim, cara? Como é que eu vou pro TAF? E seu amigo não tinha ficado entre os 10 primeiros? Não tinha. E ele me ajudou mais uma vez. Daí foi. Daí eu falei, não, rapaz, eu precisava... Daí o que acontece? O teste físico, você tem que... Ele é apto ou inapto. E aí o que acontece? A gente tinha a obrigação de fazer, no mínimo... Ou você está apto ou você está inapto, você tem que ter uma pontuação, uma média de 5, para você ser considerado apto. Uhum. E aí tem a quantidade de barra que você tem que fazer, a quantidade de corrida que você tem que fazer, a quantidade de flexão que você tem que fazer, a quantidade de abdominal que você tem que fazer. Cara, e aí eu estava naquela fase de trabalhar muito, fazia exercício, jogava bola, fazia exercício em academia mais simples e tal, mas nunca me foquei para isso, né? Porque você precisa de focar para executar o que eles exigem, né? Cara, e aí bateu eu falei assim, nem vou fazer. Eu falei pra minha esposa, nem vou fazer esse TAF, não tô preparado, né? Ela falou assim, não, mas tem 1 mês. Não é possível que em 1 mês você não... Não é possível que 1 mês. Você não pega um condicionamento físico mínimo, né? Não é possível que você não consegue, Pedrão. Sua mulher acredita no sei. Deixa eu falar, Pedrão. Ela acredita. Ela acredita. A bicha tá comigo a vida toda, então ela sabe. Acabou. Cara, e o Pedrão, eu não conseguia, cara, fazer 3 barras. Não fazia 3 barras, cara. E eu comecei a treinar fisicamente, né? E aí eu chamei uma personal, falei, preciso de uma mulher, alguém para me auxiliar nisso. Daí eu conseguia fazer as flexões, conseguia correr, conseguia fazer o abdominal, mas eu não conseguia fazer nenhuma barra. 0 barras. Sabe até que dia eu consegui fazer 0 barras? Até o dia da prova. Então eu passei 1 mês todo treinando lá, aquela coiseira toda, e não conseguia executar uma barra. Daí eu falei pra minha esposa, o que eu falei pra ela? O que eu falei pra ela, adivinha?
vou conseguir. Não vou fazer. De novo, mano. Não vou fazer a prova. Falei, Sua mulher ficou brava com você. Exatamente. Ela falou assim, você vai lá, não sei o quê, tenta lá fazer, executar e tudo mais, tenta fazer, né? Vai lá pra ver como é que é. Eu falei, não, vou lá passar vergonha. Nem vou lá fazer o quê? Eu não consigo fazer essas barras, porque precisava de fazer no mínimo 3. Eu precisava fazer 3 e fechar o resto das provas. Sim. Eu conseguia fechar. E aí eu fui, cara, encontrei os amigos na fila, a gente conversou, falei, cara, não consigo fazer uma barra, o que eu tô fazendo aqui? Daí eu acho que tinha na época, tinha um sargento lá, um policial, eu não sei nem se ele era, até tenho curiosidade de saber quem que era, né? E a gente tava conversando muito. E aí ele chegou, deu um baita de um esporro, né? Vocês estão achando que vocês estão aonde? Vocês estão fazendo aqui uma Não é brincadeira, prova, não. Não é podcast, não. Não é podcast, não. E daí falou assim, a gente tava na fila para fazer inscrição, né? Vocês 3 aí, era eu e os colegas. Final da fila. Tirou a gente, foi pro final da fila. Daí tinha uma fila gigantesca lá, eu já falei, tá vendo? Não é pra ter eu aqui mesmo. Eu vou embora daqui, moço. Vou fazendo o que aqui? E aí, cara... Amor, vai dar certo. Não. A vontade era essa, né? Daí eu falei assim, cara, tá, talvez se eu ser o último da fila, eu vou me tranquilizando e vou lá e faço, né? Daí eu falei assim, não vou ficar no último aqui local, né? Já que eu sou o último da fila de inscrição, vou ser o último a ser chamado. Fui o primeiro pra barra. Primeiro, mano. Primeiro. E acredita, eu fiz 3 barras. Só 3? 3 barras. Uma... Eu precisava fazer 3. Eu nunca tinha feito uma. Eu pensei que você tinha que fazer o seu máximo e quem for fazendo o máximo ali... Não, eu tinha que executar 3 pra poder passar. Entendeu? Então era uma cota mínima. Eu não conseguia fazer uma. Inspirei. E aí, cara, eu peguei na barra, velho. E aí o instrutor que tava lá falou assim, fica calmo, né, não sei o que, vai dar certo e tudo mais. Cara, eu peguei na barra e falei assim, nossa senhora, agora vai. Subi, cara, pensei que tinha alguém me levantando. Me levantou. A pressão faz a primeira acontecer, vez, né, mano? A primeira vez. Eu desci e falei assim, caraca, consegui fazer uma. Preciso fazer uma... Agora só falta 2. Pensei assim, só falta 2. Puxei a terceira, saiu. A segunda saiu. Eu falei, nossa, só falta uma. Só largo isso aqui, não queria falar 3. E daí comecei, né? Fiz a execução da barra. Mas a terceira foi mais ralentada ou não? Foi dificílima, tá doido. Eu fiquei ali, o instrutor foi só largo quando ele falar 3. Daí 3. Soltei e aí fui agraciado. Daí eu não acreditei. Eu saí chorava. Eu consegui! Eu fiz a barra e tal. Daí foi de lá pra frente, foi só... cumprir as etapas que tinham que... Psicotécnico, né? Eu falei, pô, não é possível que eu não ia passar no psicotécnico, né? Em antecedentes criminais, nunca cometi nada, né? Nunca fiz nenhuma bobagem. E na parte dos exames complementares estava tudo ok, né? Que faz avaliação de pressão, exames de sangue, ver se tem algum tipo de doença, né? Porque isso barra. Aí hoje, qual que é... Pra gente caminhar pro final aqui... Qual que é a sua atuação lá hoje? Como que é o serviço, né? Então, a gente faz uma preparação. Então, depois que a gente entra no curso de formação de oficiais. A gente entra como segundo tenente, né? Então a gente entra como oficial. E aí a gente começa a entrar num mundo completamente diferente e novo, né? Basicamente nós tivemos 5 meses de treinamento. Sim. E esse treinamento é o treinamento não médico, é um treinamento militar. A gente vai fazer toda a parte de aprender a marchar, aprender a prestar continência, aprender a função da polícia, aprender os crimes, né? Então, atualmente eu respondo pelo Código de Militares, né? Então, eu não sou mais um civil, então eu sou militar. Então, a gente tem que entender as leis do militarismo, né? Os crimes que os militares cometem em relação a algum tipo de atuação. Então, do ponto de vista de estar fardado, de, às vezes, uma apresentação pessoal. Então, existem regras muito rigorosas em relação ao funcionamento da polícia. Então, depois que você parou do concurso, você ficou ainda um tempo tendo esse treinamento? 5 meses. 5 meses para se portar lá 5 dentro? Meses, dando tiro, aprendendo a portar, como manusear uma arma de fogo. Você mais 2 médicos? Na verdade, eram 31, só que de outras especialidades. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Tinha pneumologista. Mas cardiologista que foi 4. 4 cardiologistas. Daí a gente ficava todo mundo junto no mesmo balão, né? Todo mundo na mesma equipe, né? Então, sim.
Lá a gente entra como policial militar e a gente é visto como policial militar na atuação de médico. Então, na verdade, eu sou policial militar que atuo como médico. Mas durante o curso de formação, o treinamento é militar. Então, a gente tem aula sobre militarismo, a atuação em relação à farda, ao funcionamento. Então, a gente tem uma imersão, digamos assim, intensiva a respeito de como é que funciona a Polícia Militar, que é a melhor do país. Eu acredito mesmo. Muito bom, doutor, muito bom mesmo. A gente está aqui há muito tempo. Nossa, Cresceu. Okay, pois é. Ele nem viu passar. Você não tinha que buscar ninguém, não, né? Não, eu tinha que ver meu menino na natação. Mas, hein, muito obrigado mesmo. Foi muito bom conhecer sua história, a história da sua vida, as suas formações. E, basicamente, a Liberdade Médica ela não trabalha apenas para médico recém-formado, mas isso aqui é um conteúdo para quem atua na área da saúde, né? Sim. Mas, olhando agora para o médico recém-formado, para a gente encerrar, gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e trouxesse uma palavra de inspiração para o recém-formado, para os primeiros passos. Hoje você é um cara bem sucedido, prosperou muito, como você falou para a gente, né? Você teve uma infância simples, humilde, mas hoje o seu esforço e o favor de Deus assim te colocou onde você está hoje. Valeu a pena. Então, o que você falaria para quem está começando agora, está saindo da faculdade e vai enfrentar os desafios que você já enfrentou ao longo desses 10 anos já formado? A mensagem que eu tenho é que vai dar certo. Vai dar certo. Então, o que você precisa fazer, né, para ser uma boa carreira como médico é dar espaço para as oportunidades e se capacitar. Então, não invista em coisas fáceis, né? Invista em você. Então, invista em capacitação, invista em conhecimento. Então, o maior investimento que você pode fazer como médico é investir em você mesmo. Então, se capacite, né? Se capacitou, vai dar certo. Então, o tempo às vezes pode demorar, mas vai dar certo. Muito bom. Agora, quem não se capacita, quem não se atualiza, quem não mantém a competência e a disciplina de fazer a mesma coisa, repetir ela, essa pessoa está fadada a ficar magiando. Então, você recém-formado que está aí, terminando agora, se capacite. Então, se forme bem. Então, se você não se formou bem, dá tempo. Vai dar certo, depende de você. Muito bom. E onde é que a galera te encontra? Com certeza, pessoalmente te encontra fazendo a pós-graduação. Aqui eu tô sempre. Se parar aqui na porta, eu tô aqui dentro. Isso aí, mas meio de comunicação, Instagram? Eu tenho o meu Instagram, né, Dr. Cristiano Simões, né? Então você pode me encontrar lá. Lá tem. Eu uso muito hoje em dia para parte pessoal, mas atualmente eu tô mostrando um pouquinho mais da minha vida, do meu dia a dia, né, das minhas tarefas, etc. Mas ainda está em um processo de construção. Aliás, eu preciso até da ajuda de vocês. Boa. Mas, eu gosto de algo. Vamos colocar aqui. Apareceu um QR Code aí durante todo o nosso programa. O que nós vamos fazer? Vamos soltar aqui agora um desconto para a galera que está até agora assistindo aí. Você que está até agora assistindo, comente aqui, compartilhe, curta. E você vai fazer o seguinte. Andrezão, põe aqui para a gente o QR Code. Você vai entrar nesse QR Code aqui, você vai entrar em contato com alguém do nosso comercial, você vai falar assim, eu vi o podcast do Dr. Cristiano Simões com o Pedro, da Liberdade Médica, e eles me falaram para entrar no QR Code que eu vou ganhar um desconto para pós, ok? Não só para pós, vamos dar um desconto aqui para os cursos da Liberdade Médica. IoT vai ter mais 2 esse ano, se não me engano, formação em paciente grave. Teve um agora, esse final de semana, vai ter outro em dezembro. E após que nós estamos encerrando a 4ª turma, então as vagas estão acabando da 4ª turma. Então você precisa ter esse senso de urgência, ok? Então, você vai ter um desconto, pode entrar lá, pode falar, quando o cara do comercial te falar o valor, você vai falar assim, não, mas eu vou assistir o programa do Pedro com o Dr. Cristiano, podcast, e eu quero o desconto que eles falaram lá, e você vai ter um desconto especial, uma forma especial, tá bom? Doutor, obrigado. Que isso, Pedro. Prazer, obrigado pelo convite, foi ótimo estar aqui hoje. Foi muito bom. Muitas emoções. Isso aí, e para você que
gostou do conteúdo, como eu pedi, curte, comenta, compartilha. E se inscreve aí, porque semanalmente vai vir sempre. Agora, ó, nós temos o Rafael já, Toshiba, brincando. Nós vamos entrevistar aqui o Dr. Rodrigo também. Nós também vamos falar com o Dr. Caio. A gente passou o dia do Dr. Caio, mas tem muita coisa que ele pode entregar ainda, que vai entregar aí nos podcasts aqui. E nós vamos estar... Quando a gente encerrar essa galera, eu vou conversar com o Ian para a gente começar a trazer médicos que são professores da pós, entendeu? Que na nossa pós nós temos lá Jorge Alencar, um cara muito fera, Pedro Curtis, feríssimo, doutora Marcinha, excelente médica. Então, para a gente trazer essas pessoas, ou a gente vai até elas, para a gente trazer conteúdo para vocês aqui, que realmente vai edificar a sua carreira, que realmente vai trazer melhorias ali para suas soft skills, para suas hard skills, para realmente te fazer um salvador de vidas, que essa é a missão da Liberdade Médica. Então, muito obrigado, você que ficou até agora. Garanta seu desconto aí e até mais. Conhecimento liberta, né não? Exatamente. Aqui, ó. L1M, faz aí L1M aqui, ó. Tamo junto. Pronto. Até agora. Garanta seu desconto aí e até mais. Conhecimento liberta, né não? Exatamente. Aqui, ó. L1M, faz aí L1M aqui, ó. Tamo junto. Pronto.